Galera, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre ímãs. Um ímã natural, ele foi descoberto na antiguidade e recebeu o nome de magnetita devido à região onde ele foi descoberto, né? Que foi na região da Magnésia, na antiga Grécia. A magnetita ela é formada por óxido de ferro cúbico, que é uma liga metálica entre o monóxido de ferro e o dióxido de ferro. Esse objeto, esse metal, ele tem a propriedade de atrair outros metais, né? Se fixando em outros metais, e quando deixado em suspensão ao ar livre, ele se orientava, né? Ele se alinhava ao eixo norte-sul do planeta Terra. Assim, nós podemos considerar que a magnetita são os ímãs naturais, né? Tem outros ímãs naturais, mas eles são mais raros. A magnetita é mais comum. Os chineses, eles começaram a usar a magnetita e essa propriedade de alinhar eixo norte-sul como um objeto de orientação, um artefato tecnológico, né, de orientação, que é a bússola. A gente até hoje conhece esse material como bússola. A bússola ele ajudou a nomear, a dar nome, né, dos polos de um ímã, que é chamado hoje de polos norte e sul. Bem, quais são as principais características de um ímã? Os ímãs, eles são dipolos, né? Dipolos. Di é o prefixo de dois. Então, dipolo indica que ele tem dois polos, necessariamente. Todo e qualquer ímã terá dois polos magnéticos. Não podendo separar esses polos, né? Se você quebrar um ímã, mesmo quando você quebra um ímã em dois, parte ele em dois, esses dois pedaços de ímã terão os dois polos, o polo norte e o polo sul, sempre sendo um ímã dipolar, tá? Dipolar. O polo norte é como uma fonte de campo magnético e o polo sul é um sumidouro, é onde o polo, onde os campos magnéticos eles entram, né? Eles desaparecem, tá? Então, todo polo norte de um ímã vai ter uma fonte, uma saída, um nascedouro de campo magnético, enquanto no polo sul vai ter um sumidouro, uma saída, uma entrada de campo magnético, ok? A interação entre os campos magnéticos vai gerar uma força magnética. Então, o campo magnético, tal qual o campo elétrico, ele media a relação das forças magnéticas, tá? Então, quando um campo magnético um campo magnético do ímã A entra em contato com o campo magnético do ímã B, ele vai ter uma relação mediadora e vai surgir a força do campo, a força magnética, que é uma força de campo também, que vai fazer com que os ímãs interajam, tá? Nesse caso, nós temos a famosa frase, né? Polos iguais se repelem e opostos se atraem. Notem, é importante nós dizermos que esta relação é uma relação física e não psicológica. Eu não vou dizer a vocês que os opostos se atraem. É por isso que eu tenho que namorar com aquela outra pessoa aí porque ela é oposta a mim. Não, isso não tem nada a ver com essa lei física, tá? Da mesma maneira que o polo norte de um ímã ele vai ser um nascedouro de campo e o polo sul vai ser um sumidouro de campo. Essa outra propriedade dos ímãs de que ele se alinha com o campo magnético da Terra e vai ter aí uma orientação norte-sul, indica, né, nos leva à compreensão
de que o planeta Terra é um grande ímã gigantesco, tá? Esse grande ímã gigantesco, ele vai ter o polo norte geográfico, vai ser o polo sul magnético do planeta Terra, certo? Então, o norte geográfico do planeta Terra é o sul magnético do planeta Terra. E o sul geográfico vai ser o norte magnético. Tá vendo aí a figura com o polo norte do ímã do planeta? Imaginem sempre que o planeta Terra é um grande ímã gigante que viaja pelo espaço. Então a gente está aí em cima, vivendo neste grande ímã viajante pelo espaço, tá? Nós vamos ter aí uma entrada de campo, você vai ter aí todo um sistema de campo, onde o campo magnético ele cria o que nós chamamos de magnetosfera. A magnetosfera são as linhas de campo magnético que circundam o planeta Terra. E essa magnetosfera ela vai ter algumas funções naturais, né? Principalmente a de defletir, a de tirar do caminho, a de desviar partículas carregadas que viajam em alta velocidade no espaço, tá? Valeu, pessoal. Até mais.